Na Band FM, quem ama não esquece. Às vezes, tudo que a gente quer é resolver um problema. Mas aí, no final das contas, acaba criando um outro ainda maior. E pior, na maioria das vezes, a gente nem tem como consertar ou voltar atrás. Eu e a Flávia namoramos por vários anos, até que a gente resolveu se casar. Quer dizer, a gente não casou exatamente porque não teve papel passado e nada disso. Apesar de ela até ter falado que queria tudo isso, depois ela viu que não tinha a menor necessidade de gastar uma fortuna com uma festa, porque afinal de contas, a gente só queria estar junto. Então, depois de 10 anos, ela simplesmente veio morar comigo. A gente tinha um relacionamento muito bom. Era tudo muito tranquilo, tudo muito gostoso. Todo mundo dizia que a gente se completava e que era um modelo a ser seguido. Enquanto muitos casais por aí tentam controlar um ao outro, têm ciúmes, brigam por qualquer coisa, eu e a Flávia, a gente se apoiava, sabe? A gente sabia respeitar a individualidade do outro. E principalmente o espaço de cada um. Mas acontece que logo depois que ela veio morar comigo, alguma coisa começou a desandar no nosso casamento. Durante os 10 anos de namoro, tudo foi maravilhoso, tudo. Mas foi só começar a dividir o mesmo teto que a gente passou a se estranhar. A gente passou a ter alguns problemas que antes a gente não tinha. Eu percebi que a gente caiu numa certa mesmice, numa rotina ruim. Tudo o que eu não queria pra gente. Eu e a Flávia sempre fomos um casal divertido, leve, mas de repente tudo mudou e a gente estava cada vez se afastando mais. Nós conversávamos sobre isso, muito até, e nós dois estávamos dispostos a melhorar, a sair daquela crise que a gente tinha se metido, mas todas as nossas tentativas acabavam sendo frustradas. Até que um dia, vendo em um site uma notícia sobre um casal de artistas, eu tive uma ideia. Eu não sabia bem como a Flávia ia receber a minha sugestão, mas eu achei realmente que fosse uma coisa boa para nós. Alguma coisa que pudesse funcionar também pra gente. Peraí, como assim abrir o nosso relacionamento? Não sei, Flávia, mas a ideia é a gente sair com outras pessoas também, sabe? Quando tiver vontade. Eu acho que vai fazer bem pra gente. Você tá me dizendo que você quer ter outras, Hugo, é isso? Não é isso, não é bem assim. É que eu acho que de repente isso pode trazer mais emoção, sabe? Eu não tô dizendo que eu quero sair com várias mulheres diferentes, uma por dia. Mas, sabe, talvez tá com outras pessoas quando der vontade. Talvez isso seja bom pra gente. Talvez traga mais novidade, mais diversão pro nosso dia a dia. Eu não acredito. Não, de verdade, eu não acredito nisso que eu tô ouvindo. Então quer dizer que se eu sair hoje e decidir ficar com outro cara, tá tudo bem pra você? O que importa não é o que você vai fazer quando tá longe de mim. O que importa de verdade é quando você tá comigo. Eu acho que viver outras experiências pode melhorar nossa convivência dentro de casa. Meu Deus, eu juro que eu nunca esperaria uma coisa dessas. Esse mundo tá de pernas pro ar, viu? Não é possível. De cara, ela ficou muito nervosa. Rejeitou de verdade, rejeitou de todas as formas a minha ideia. Mas eu fui tentando explicar o que eu estava pensando, dizendo que isso não queria dizer que a gente precisava necessariamente sair com outras pessoas. Mas se de repente desse vontade, a gente poderia fazer, sem peso na consciência. Porque eu acreditava do fundo do meu coração que estar com outras pessoas ia fazer a gente perceber o quanto a gente gostava um do outro. Ficar com uma pessoa em um dia, ver o mundo lá fora, tudo isso só ia provar o quanto a gente se amava. Olha, eu juro pra você, juro que eu acreditava mesmo que no final ia acabar unindo a gente ainda mais.
Olha, eu não estou dizendo que isso é o certo, que todo mundo deveria tentar, nem que funciona para qualquer casal. Mas no nosso caso, no meu caso e no da Flávia, a gente sempre foi muito tranquilo. A gente nunca foi de ter ciúmes um do outro, nunca foi de controlar a vida um do outro, nunca foi de ficar em cima, sabe? Querendo olhar as coisas, controlando mesmo, nunca foi assim. E por isso mesmo, a gente tinha tanta confiança. Nós confiávamos de verdade um no outro. Eu, pelo menos, nunca tinha traído a minha mulher. E eu boto a minha mão no fogo como ela também nunca tinha feito isso comigo. Mas a gente estava numa crise, a gente estava se distanciando, ficando sem assunto, sem alegria, sem prazer na companhia um do outro. E eu queria resgatar quem a gente tinha sido um dia. Era só isso. Por mais que a gente conversasse, por mais que a gente tentasse, nada dava certo. Nada mudava aquela situação. E eu não estava pronto para desistir dela. Pelo contrário, não era isso que eu queria. E eu sabia que não era o que ela queria também. Por isso a ideia de tentar uma coisa nova, de abrir o nosso casamento, de experimentar, podia ser uma alternativa. A gente podia ter uma chance de tudo melhorar para nós. Eu via cada vez mais notícias sobre isso por aí. Tanta gente, tantos famosos, fazendo dessa maneira, sabe? Dizendo que casamento fechado era coisa do passado. Eu estava muito disposto a tentar. Se não desse certo, ok, a gente voltava atrás e pronto. Mas a gente tem que ter algumas regras, Hugo. Tem que ter algum combinado para ninguém se machucar. Claro, meu amor. Claro, com certeza. A gente é que vai definir o modelo do nosso casamento. A gente é que vai definir o que importa pra gente. Eu não quero ninguém aqui na minha casa, por exemplo. Óbvio, óbvio. O nosso lar é sagrado. E nem quero saber com quem você saiu ou deixou de sair e nem quantas vezes foram, tá bom? Eu acho que eu não aguentaria. Tudo bem, tudo bem. É melhor a gente não ser obrigado a falar entre nós, pode ser? Você tá certa. A gente combina dessa maneira e ninguém fica comentando. E se você começar a ter sentimentos por alguém, eu quero saber na mesma hora. Isso ela nem precisava falar. Eu tinha plena certeza de que sentimento de verdade não ia acontecer de forma alguma. Não tinha espaço para isso. Porque, olha, não importava a crise. Eu era completamente apaixonado pela Flávia. Para mim, ela era a mulher mais incrível, mais linda, mais inteligente, mais especial do mundo. Então estava decidido. Nós íamos tentar. Quando os nossos amigos mais próximos ficaram sabendo dessa novidade, alguns ficaram horrorizados. Disseram que isso não tinha a menor chance de dar certo. Outros deram maior apoio e ainda se animaram para fazer também. Era uma atitude de muita coragem, a gente sabia. Mas eu confiava demais na Flávia. Confiava demais no sentimento que a gente tinha um pelo outro. Eu sabia que uma hora a gente ia acabar percebendo que a gente não precisava de nada, nem de ninguém. Uma hora, o nosso casamento ia voltar a ser feliz. Era uma fase. Era só uma fase. E eu achava muito honesto que a gente fizesse tudo às claras. Quanta gente, quantos casais não entram em crise e saem por aí traindo, enganando, mentindo. A gente não era assim. Nós não éramos esse tipo de gente. Olha, o que eu tenho para dizer é que eu estava muito certo que as coisas iam melhorar. Que ia fazer bem pra gente. A primeira vez que eu saí com um amigo, já aberto a conhecer alguém, eu posso dizer a você que eu fiquei muito desconfortável. Mesmo sabendo que eu não estava fazendo nada errado, nada escondido, era estranho ficar com outra mulher. Acabou que eu fui para casa sem fazer nada, no zero, sem ficar com ninguém. E até isso foi bom porque também me deu um certo tipo de resposta. A resposta de que eu não estava fazendo isso só por fazer. Eu não queria sair pegando qualquer mulher só por pegar. Para mim era mais do que isso. Já na segunda vez que eu saí, rolou. Eu conheci uma moça num bar, a gente conversou, se entendeu e nós ficamos juntos.
Eu não vou negar para você que eu gostei. Não era a Flávia. Não chegava nem aos pés dela. Mas foi divertido. E depois de ficar com a moça, eu não fiz questão nem de trocar telefone ou procurar por ela de novo. Foi legal, foi gostoso, mas ponto final. Totalmente casual. Coisa de uma noite só. E assim foi. Aconteceram mais algumas vezes. Eu saía, às vezes me interessava por alguém, rolava. Outras eu voltava para casa e nada acontecia. Não fica você pensando que era uma festa, que toda noite tinha balada, que eu saía com um monte de mulher. Não era nada disso. Era bem de vez em quando. E quanto mais o tempo passava, menos interesse eu tinha. Exatamente como eu estava prevendo. Tá com outras mulheres, ficar, ter intimidade, conversar, só me mostrava cada vez mais que eu tinha ao meu lado, dentro da minha casa, a melhor mulher de todas. E aí, no meio disso tudo, eu achei que para Flávia as coisas também estavam rolando da mesma forma. Ela saía às vezes, eu via ela se arrumando, mas como a gente tinha aquele nosso combinado de não perguntar nada, de não ficar especulando, eu nunca fiquei sabendo do que ela fazia ou deixava de fazer. O que importava era que a gente estava bem. Ou eu pensava mesmo que estava. Até o dia que ela pediu para conversar. E aí, ela abriu para mim como estava se sentindo. Eu fiz besteira, Hugo. Peraí, o que foi, meu amor? Eu saí com uma pessoa que eu não deveria ter saído. Olha aqui pra mim. Flávia, seja lá quem for, eu não quero saber. É o nosso combinado, nossa regra. Mas eu preciso dizer, eu preciso falar, Hugo. Mas por quê? Eu saí com meu ex-namorado. Peraí, com o Rodolfo? Mas jura por Deus, justo com ele? É, aconteceu. A gente se encontrou há alguns meses, acabou rolando e aí rolou mais de uma vez. E eu me apaixonei. É isso, eu tô apaixonada, Hugo. Eu me apaixonei por outro. Foi como uma facada. E realmente, eu não estava pronto para ouvir uma coisa como aquela. Juro para você que em nenhum momento, desde que eu propus um relacionamento aberto, em nenhum momento eu considerei que isso fosse acontecer. Durante aqueles meses eu sentia que ela estava vivendo a vida dela, como eu também estava vivendo a minha. Eu tinha um pouco de ciúme, claro, quem é que não teria? Mas como eu fazia as mesmas coisas e continuava amando a Flávia, eu achei que eu não precisava me preocupar, sabe? Porque ela também ia continuar me amando. O que eu não contava era que ela fosse se apaixonar. E pior, pelo ex-namorado dela. Era um cara que ela já tinha sido muito apaixonada e que tinha largado ela logo antes da gente se conhecer. Talvez esse tenha sido o único cara que tenha me dado ciúme ao longo do nosso relacionamento, porque eu sabia que ela tinha um certo sentimento, ela tinha sofrido muito por ele e agora ela estava ali me dizendo que tinha reencontrado com o cara e que eles estavam juntos. Meu Deus do céu. Quanto arrependimento, eu fiquei arrasado. Mas eu não podia nem brigar, eu não podia nem falar nada. Fui eu que acabei sugerindo essa ideia idiota de abrir o nosso relacionamento, de abrir o nosso casamento. Fui eu que, querendo ser moderno, inovador, arrisquei. Arrisquei tudo. Tudo. Arrisquei perder a mulher da minha vida. E eu perdi. Mesmo. Olha, naquele dia que ela contou isso, eu comecei a conversar com ela. Falei, peraí, Flávia. Peraí, olha, eu acho que você pode estar se precipitando. Eu acho que você pode também estar confundindo os sentimentos. Vamos continuar junto, vamos ficar junto. Dar mais uma chance para nós, porque, afinal de contas, o nosso casamento não ia bem, mas a gente pode mudar tudo. Mas não. Para ela, não.
para ela não ia funcionar me dar mais uma chance. Porque ela sabia e tinha certeza do que estava sentindo. Naquela conversa, naquele dia mesmo, a Flávia terminou tudo. Terminou comigo, terminou o nosso casamento e no mesmo dia voltou pro ex. Voltou para ele para ter o relacionamento que ela não conseguia mais ter comigo. Um relacionamento feliz. Um relacionamento de gente normal, fechado. Um relacionamento em que duas pessoas que se amam são fiéis, são leais uma à outra. E não precisa de mais nada. Só o amor basta. Olha, você deve imaginar como eu tô. Eu só queria voltar no tempo para desfazer essa burrada. Para parar com essa ideia de ser moderno, para parar com essa ideia de ir na cola dos outros, no que é moda, no que os outros estão fazendo. Casamento aberto? Que burrada! O que eu tinha na cabeça quando eu propus isso? Certas modernidades não valem a pena. Não importa quantos famosos, quantos artistas, quantas histórias que você ouve por aí. Não importa. Porque isso não é pra gente. Não caia nessa. Cuide muito bem de quem está do seu lado e seja leal. Porque é isso que mais importa. É isso que é amor de verdade. É isso que a gente tem que valorizar. É isso que eu não soube fazer.